Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Hoje é o último dia de aula. Vou aguardar alguns irmãos entrarem para que venhamos dar um rápido ensinamento, objetivo, bíblico para a edificação das nossas almas. Graças a Deus. Vamos ver quantas pessoas vai estar conosco hoje. O vídeo estará gravado aqui, tá bom? Para quem quiser assistir depois o estudo. Graças a Deus. Graças ao Cordeiro. Daqui a alguns minutos vamos estar dando o estudo, amém? Para a glória do nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje o tema a qual estaremos falando é sobre avivamento em Samaria. Eu fixei, tá bom? Aí no comentário. Estarei deixando esse vídeo gravado aqui, tá bom? Na página, para que os irmãos possam estar depois tirando as suas conclusões, tá bom? E sendo edificados pela palavra. Série rápida, objetivo, tá bom? Deus me deu 17 temas, tá bom? São temas curtos, mas são temas
edificantes para a glória de Cristo Jesus. E antes de começar esse estudo, nós iremos orar a Deus, tá bom? Irei aqui fazer 1 minuto de oração, pedindo a graça e a orientação do Espírito para nos guiar nesse dia de aula. Amém? Desde já os irmãos que for entrando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Iremos orar ao Pai, agradecendo a Ele pela oportunidade de mais um momento estarmos na Tua presença, aprendendo a palavra bendita do nosso Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, reunidos estamos para mais um momento de aula, para mais um momento de estudo bíblico. Meu Deus, neste último dia, meu Pai, por tema Avivamento em Samaria, ó Deus, toma, Senhor, a cada estudante da Bíblia, a cada irmão, a cada servos e servas, obreiros, que esteve, Pai, participando, Senhor, ontem conosco e nos outros dias também de aula que estivemos aqui falando da Tua palavra, que hoje, Pai, não venha ser diferente. Meu Deus, não sei quantas pessoas estará conosco, Deus, mas eu creio que aqueles que permanecerem serão edificados, ó Pai. E aqueles que vão estar, meu Pai, assistindo após o encerramento deste estudo. Meu Deus, seja conosco, derrame sua glória, o teu poder, em nome de Jesus. Jonatas Ferreira Souza, Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos, para nosso último dia de aula de estudo bíblico. Eu quero ler aqui em Atos. Vamos começar aqui a primeira leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo é o de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Amém? Vamos para a leitura bíblica que nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não se cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Versículo 8 é o tema central da nossa aula de hoje. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o Paracletos, o Espírito de Deus, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já temos aqui um tema poderoso. Jesus também se referiu a Samaria.
O coração de Jesus estava em Samaria. Jesus queria que o evangelho chegasse a Samaria. Pois bem, meus irmãos, observaremos que o próprio Cristo, ele orientou aos seus discípulos a terem uma vida de comunhão com o Pai, para que assim viessem anunciar o evangelho. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Observaremos, assim como João Batista ensinava aos seus discípulos a oração, os discípulos também queriam aprender a orar. Observaremos que eles não pediram, Senhor, nos ensina a pregar. Não foi assim. Nos ensina a cantar, nos ensina a evangelizar. Não. O que os discípulos queriam era primeiro aprender a orar. Eles queriam primeiro buscar poder de Deus. Observaremos, meus irmãos, que sem oração não há obra missionária. Sem oração não há pregação com efeito. Sem oração não há mensagem pregada com poder dos céus. Sem oração não há transformação. E sem oração sabemos que também não há salvação de almas. Sabemos que através da oração que a igreja vive o verdadeiro avivamento. Sabemos que através da oração que a igreja recebe o poder do Espírito. Então iremos observar que Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos a buscarem primeiro a ter uma vida de comunhão. Porque se eles não aprendessem a palavra, os ensinamentos de Jesus, eles não iam estar aptos para pregar o evangelho. Porque para pregar o evangelho, meu irmão Jonatas Ferreira, é preciso primeiro ter uma vida fundamentada nos ensinamentos de Jesus. E sabemos que para a igreja poder ser uma igreja missionária, é preciso primeiro a igreja estar fundamentada nos princípios da fé cristã. A igreja de Cristo é um corpo. E sabemos que se a igreja não estiver fundamentada nos princípios que é Cristo, que dá os ensinamentos para o corpo, sabemos que sem a cabeça o corpo não tem movimento. Então Jesus vai ensinar aos seus discípulos a confiar em sua palavra, a entender que sem Jesus os discípulos não podiam fazer nada. Em João 15, a Bíblia diz que o Senhor é a videira verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus e lança, mas toda luz para que mais fruto. A Bíblia diz: vós já estáis limpos, tenho pregado. Então nós temos que entender que Jesus, antes dele enviar Felipe, antes dele enviar Pedro, antes dele enviar Mateus, antes dele enviar os discípulos para anunciar o evangelho, Jesus primeiro vai limpar eles. Observaremos, se não haver limpeza dentro do homem, o homem vai carregar sobre ele o peso do pecado. Então Jesus ele vai clarear a mente dos discípulos. Jesus ele vai limpar o entendimento de Felipe, porque o Senhor tinha um ministério profético na vida de Felipe. O Senhor ia levantar Felipe para poder pregar o evangelho genuíno. E através do evangelho pregado, pessoas iriam se converter. E sabemos que antes de Jesus enviar, primeiro, meus irmãos, nós temos que passar por 3 fases. Primeiro, a fase é
ouvir a palavra, ser batizado e receber o Espírito Santo. Mateus 3, Romanos 10, 17 e Atos capítulo 2, versículo 1. Primeiro, que para o homem poder saber o que é o batismo, é preciso primeiro o homem estar fundamentado na palavra. Para o homem poder receber o Espírito Santo, é preciso o homem estar fundamentado nos ensinamentos de Jesus. Porque, primeiro, Jesus ele não vai enviar o Espírito Santo na vida dos discípulos se eles estivessem fora dos fundamentos bíblicos. Então, Jesus ele vai instruí-los, Jesus vai moldá-los, Jesus vai transformá-los, porque naquele momento, quando Jesus estava na terra, eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Eles vão receber o Espírito Santo quando Jesus subiu e quando eles foram para o cenáculo em Jerusalém. Quando completou-se 10 dias, teve a festa do... Eles receberam o Espírito Santo. Iremos observar que Jesus ele vai fundamentar Felipe, fundamentar Pedro na palavra. Então nós como igreja já temos que anotar esse ponto, meus irmãos, que nós, para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, é preciso nós estarmos fundamentados nos ensinamentos de Jesus. Porque não há avivamento, não há poder, não há autoridade se Jesus não estiver sobre a igreja. E hoje estamos vivendo um avivamento que muitos dizem ser, mas não é o verdadeiro avivamento. Por que não é o verdadeiro avivamento? Porque avivamento que não tem oração, avivamento que não tem palavra, avivamento que não tem choro, avivamento que não tem aquebrantamento, não é avivamento. Isso se chama o quê? Emocionalismo, fogo estranho. Então Jesus ele veio quebrar essas barreiras. Ele não queria que os seus discípulos viessem viver em fogo estranho, um fogo que apaga, um fogo que acende e depois apaga, um fogo do emocionalismo, fogo do homem mesmo. Jesus queria incendiar os discípulos com fogo do Espírito Santo, um fogo que jamais se apaga. Então nós iremos observar que foi preciso Jesus sofrer, foi preciso Jesus ser entregue na mão dos malfeitores. Jesus ele sofreu pelo pecador, se fez maldição. Jesus se entregou à cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, versículo 6, a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E sabemos, meus irmãos, que Jesus ele ficou 40 dias anunciando ainda acerca do reino, anunciando a palavra, anunciando acerca que é para o povo se santificar, porque sabemos que o fim está próximo. Então, a missão de Jesus era formar o caráter de cada discípulo, a eles terem sua mente a sede pelo reino de Deus. E a Bíblia diz que Lucas ele vai escrever em Atos que Jesus, após ele ter ficado 40 dias dando ensinamento, Jesus ele vai subir para o céu. E Jesus disse no versículo 8 de Atos capítulo 1, mas vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Então, os discípulos, para receber esse poder, eles tinham que ficar em oração, unânimes em comunhão. 120 cristãos estão reunidos naquele cenáculo, estão em oração, estão em comunhão, até que a promessa viesse se cumprir. E observaremos, meus irmãos, que enquanto eles estão reunidos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre eles, e houve línguas repartidas como línguas de fogo. E observaremos que o avanço da igreja, o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo vai começar ali. Pedro vai se levantar com os 12 e vai pregar o evangelho. Não vai dar o seu testemunho, ele vai dar então o testemunho de Jesus, para que o povo viesse receber o testemunho de Cristo, o povo viesse e o povo viesse pegar a Cristo. Então era preciso o povo crer,
ser dado e ser salvo. Era preciso o povo aplicar. Então Pedro vai pregar com e a palavra de Cristo estava queimando sobre aquele sermão. Teve o resultado, queridos irmãos, de quase 3 almas, quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava naquele momento. O Espírito de Deus estava sobre Pedro, estava sobre aqueles irmãos que estavam em oração. Porque, meus irmãos, o Evangelho, então, Pedro está pregando, vão estar sendo, barreiras, cadeias ali vão estar sendo quebradas, protocolos ali vão estar sendo quebrados, para que o povo viesse receber o avivamento genuíno, um avivamento que traz a santificação, um avivamento que traz sobre o homem a sede de ter a cada dia uma conexão real com Cristo. E observaremos que o avivamento vai começar a surgir de uma maneira sobrenatural. O evangelho vai ser anunciado, pessoas vão ser salvas através do testemunho de Jesus. Nós temos que entender claramente nesse momento que o testemunho de Jesus, ele traz sobre o homem a sede de se arrepender. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho cristocêntrico. Então, meus irmãos, os apóstolos, eles não vão anunciar o teu evangelho. Eles vão anunciar o evangelho de Jesus. Eu gostaria que você anotasse. Primeiro, o evangelho derruba as divisões. Segundo, o evangelho não é só para uma nação, mas para... Terceiro, o evangelho ele exclui todo pecado. Quarto, o evangelho entrou em Samaria. Um grande avivamento aconteceu através do ensinamento. O Espírito Santo operou profundamente pelo ministério de Felipe. Sexto, Jesus já estava vendo em Samaria um campo missionário. Sétimo, Jesus já estava vendo uma base do reino em Samaria. Oitavo, Samaria ia ser impactada pelo avivamento do Espírito. Nono, o avivamento é para todos. Jesus não faz divisão de ninguém. Vamos lá. Décimo, quem está em oração está se preparando para viver um avivamento genuíno. 11, o que Felipe mais sabia fazer era anunciar sobre Cristo. 12, deixa eu dar aqui o estudo, por favor. 12. O testemunho de Cristo chegou em Samaria e houve um grande avivamento poderoso. 13. Samaria não tinha ainda recebido o evangelho, mas Felipe entrou nessa cidade e estabeleceu uma base do reino. Vamos lá. 14. Quem não tem o evangelho corre um grande risco de ser enganado por espíritos imundos. Quinto, há muitos templos como Samaria. Pagam para ver sinais. Há muitos Simão, o mago, dentro de muitos templos, mas Deus está levantando Felipes, cheios do Espírito Santo. 16. Simão só se batizou porque pensou que o dom de Deus se compra com dinheiro. 17. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é enganada. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos.
sabemos que o avivamento vai entrar em Samaria de uma forma poderosa. Nós lermos e entendermos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos Lucas escrevendo, retratando sobre avivamentos, sobre histórias, sobre o manifestar do Espírito Santo de uma forma poderosa. Então é preciso nós entender, meus irmãos, a terra de Samaria era uma terra seca, mas só que ela foi molhada pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Olha só, Felipe foi até a cidade de Samaria para anunciar o evangelho. O evangelho estava crescendo de uma forma poderosa, porque o Espírito de Deus estava conduzindo a vida de Felipe. Nós precisamos entender, meus irmãos, que para o avivamento do Espírito acontecer dentro de uma cidade, é preciso primeiro ter preparação. Nós não podemos ir aonde o Espírito nós não podemos ir aonde o Espírito não permite. Nós só temos que ir se o Espírito de Deus dá ordem, se o Espírito de Deus dá o alvará. Aí sim nós podemos entrar na cidade para pregar. Então observe, Felipe não fazia nada fora da direção do Espírito Santo. Felipe, ele entrou nessa cidade para fazer a diferença. Ele entendeu os ensinamentos de Jesus. Samaria precisava de viver um avivamento, porque era uma cidade idólatra. Sim, porque dentro dessa cidade habitava um mágico chamado por nome de Simão, e esse homem ele tinha um espírito maligno e dava muito lucro para aquela cidade. Mas nós iremos observar que quando o evangelho de Jesus entrou em Samaria, vai quebrar aquelas barreiras. Observe que sinais e maravilhas aconteciam. Multidões se reuniam para ouvir o evangelho. Multidões se reuniam dentro daquela cidade para ser impactada. E o interessante aqui, meus irmãos, é que o evangelho vai entrar de uma forma tão surpreendente que as escamas que estavam nos olhos dos samaritanos vai começar a ser caído, vai começar a ser arrancado dos olhos dele. Observe que o evangelho não é só para o judeu, não é só para o grego. O evangelho é para o judeu, é para o grego, é para o gentio e é também para o povo samaritano. Então, se você lê em João 4, Jesus ele vai quebrar uma grande barreira. Ele pregou para aquela mulher samaritana. E observe que Samaria vai ser impactada pela mensagem de Cristo através daquela mulher dela, uma samaritana missionária. Então Jesus ele não fez divisão daquela mulher. Aquela mulher recebeu da água e ela foi passar aquela água que ela havia recebido para as outras pessoas também em Samaria. Então nós precisamos entender que quando fala de água, fala também do Espírito Santo, porque ele é quem purifica. Então aqui é um grande ponto de nós entendermos. Nós temos a água sobre nós. A água é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele arranca toda sujeira. A água do Espírito, ela limpa, ela purifica, ela transforma. Então quando o evangelho chegou em Samaria, vai acontecer um avivamento poderoso. Observe que quando o evangelho era se pregado, os espíritos imundos gritavam em alta voz, porque o evangelho chegou dentro de uma cidade onde os demônios estavam amarrando aquelas pessoas. Então quando Pedro começou a pregar,
a oração poderosa vai começar a fluir, pessoas vão começar a abandonar o pecado. Os espíritos malignos gritavam. Por quê, meus irmãos? Porque o avivamento entrou dentro daquela cidade. Um homem que é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele tem sobre ele o poder de Cristo. Na face dele brilha a luz de Cristo, na face dele está resplandecendo a glória de Cristo. Então, sobre Felipe estava resplandecendo a glória do Espírito Santo. É muito bom nós anotarmos isso, meus irmãos, que o Evangelho trouxe libertação. E observe que as pessoas que estavam possuídas daqueles espíritos malignos eram libertas. E a Bíblia diz que pessoas que eram paralíticas também eram curadas. Observe, o avivamento chegou de uma forma tão extraordinária em Samaria, que as pessoas que estavam enfermas eram curadas. Por quê? Porque Felipe ele foi ensinado por Jesus. Felipe foi ensinado por aquele que tem sobre ele a autoridade. Então, enquanto Felipe pregava o evangelho, observe bem, as pessoas que estavam acometidas de enfermidade, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. Então, eu quero trazer para nossas vidas dentro desse estudo. O avivamento, meus irmãos, bíblico, ele quebra todas as barreiras. Entender que o avivamento entrou de uma forma tão extraordinária que aconteceu dentro daquela cidade milagres e curas extraordinárias. No versículo 9 a Bíblia diz: e havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Observe, o povo de Samaria era um povo cego. Sabe por quê? Porque eles diziam: este homem é o poder de Deus. Olha bem, este homem é o poder de Deus. Chamando grandes samaritanos, estavam cegos. E nos dias de hoje, meus irmãos, há muitas pessoas, há pessoas que não sabem discernir o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Nós precisamos entender que quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela sabe discernir cheio do Espírito. Anote isso. Do Espírito Santo e aquele que está cheio do espírito satânico. Então, aquelas pessoas estavam admiradas pelas mágicas, estavam admiradas, aleluias, pelas mágicas que Simão fazia, porque um espírito imundo estava fazendo através de Simão. E nos nossos dias não é diferente. Há muitas pessoas jogando encantamento os ouvintes dentro da igreja. As pessoas hoje choram. É Deus que está falando. Sabemos que hoje muitos estão indo não pela palavra, mas estão indo pelo tom, pela voz amada. Estão indo hoje pelos encantamentos. Há muitos que, em vez de pregar o evangelho, estão jogando encantamento. Estão encantando pessoas com as suas teorias, fundamentados no Evangelho. Mas eu tenho algo para dizer: que um cristão que é cheio do Espírito Santo, observe, meus irmãos, que no versículo 11, davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as artes mágicas. Há muito tempo os samaritanos estavam guiados por Simão, através daquele espírito maligno que estava. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então observe, Simão, ele não se batizou por
ele não se batizou, como pode dizer para você entender? Ele não se batizou querendo receber o evangelho. Ele se batizou porque que o que fez ali do Espírito Santo se compra por dinheiro. Mas sabemos que não é isso. Mas sabemos que quando Pedro e João eles foram em Samaria, porque os ouviram que os havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para receber o Espírito Santo. Então entenda, receberam a palavra nas águas e receberam o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então Simão fica impressionado com aquilo. Quando Simão viu, pelo fato de os apóstolos implorem as mãos do Espírito Santo, ele vai querer comprar o dom de Deus com dinheiro. Mas sabemos que ele vai dizer: dei também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, é muito bom anotar isso. O dom do Espírito Santo não se compra com dinheiro. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Olha que Pedro vai dizer: Simão, você tem que se arrepender. Talvez ele o perdoe por esse. Mas veja que esteja aí preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizando por muitas aldeias dos samaritanos. Isso que é o verdadeiro avivamento. O avivamento é exortação. Jamais venda o dom de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado. Eu quero aqui ler uma introdução para você. Tema base, Atos 8, versículo 5. O texto sagrado descreve o grande avivamento que se inclinou em Samaria de Felipe. Samaria estava na lista da prioridade das regiões missionárias apontadas por Jesus. Capítulo 1, versículo 8. O avivamento iniciado por Felipe em Samaria abriu o caminho para uma difusão maior do Evangelho de Cristo em outras regiões, visto que o mesmo estava muito centralizado em Jerusalém. Primeiro módulo, o Evangelho derruba as barreiras étnicas. Havia uma grande rivalidade entre Samaria e Jerusalém, e consequentemente entre judeus e samaritanos. Anote aí, João capítulo 4, versículo 9. Porém, o Evangelho de Cristo derruba todas as barreiras étnicas ou raciais. Parte 2. De acordo com Lucas 9, versículos 51 ao 56, os samaritanos haviam recusado hospedagem para Jesus e seus discípulos, porém Jesus não guardava mágoas e deu início à evangelização dos samaritanos por meio de uma mulher samaritana na cidade de Sicar. Anote aí, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 ao 52, ao 42, parte 3. Em João 4,35, ao observar uma multidão de samaritanos atraídos pelo testemunho da mulher samaritana, Jesus já observava Samaria como um potencial, um campo missionário, e disse aos seus discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita?
Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Parte 4, 1:8, foi o tema que nós demos início. Jesus incluiu Samaria. Então, olhe bem, Jesus vai incluir Samaria para que fosse evangelizada, como a terceira região prioritária na obra de evangelização da igreja primitiva. Parte 5, em Gálatas 3:28, Paulo escreve dizendo: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, observe, meus irmãos, que Samaria ia ser evangelizada pelo evangelho. Iam viver um avivamento de transformação. O evangelho de Cristo é para todos. Vamos lá. De acordo com Atos 8:5, Felipe anunciou Cristo aos samaritanos. Cristo é a mensagem central dos pregadores. O verdadeiro evangelista anuncia Cristo ao mundo. Parte 2, Atos 8:35. Felipe anunciou Jesus a um alto oficial da rainha da Etiópia e por tabela ao continente africano. Eunuco deve ter espalhado as boas novas da salvação na África. Parte 3, Romanos 1:16. Paulo afirma com autoridade: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Parte 4, 1 Coríntios 2, versículo 2. Paulo escreve aos crentes de Corinto, dizendo: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Parte 5, Atos 9:31. Lucas registra o resultado promissor da obra realizada por Felipe em Samaria, dizendo: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Então entenda, a igreja vai crescer em número através da manifestação do Espírito Santo. O avivamento iniciado em Samaria derrubou as barreiras raciais e étnicas, preparou o cenário para a difusão do Evangelho de Cristo em regiões discriminadas pelos judeus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos que crê indistintamente. Então entendo, o evangelho é para todos. Então as barreiras foram quebradas e o evangelho chegou em Samaria e começou a ter paz, começou a ter consolo, começar a crescer, edificando-se no temor do Senhor e no poder do Espírito Santo. Precisamos nessa geração ser Felipes, compromissados com o evangelho. A função de um evangelista é anunciar a Cristo, a pregar Cristo, anunciar o evangelho. Que possamos, meus irmãos, a cada dia ter em nós a chama do Espírito Santo. Assim como as barreiras foram quebradas, Samaria recebeu o avivamento, que vemos ser cada dia pregadores do reino, anunciando o verdadeiro evangelho. Que nós precisamos colocar. Deus abençoe, meu amigo Gediel Soares. Amém, meu amigo? Deus abençoe, tá bom? Peço tua ajuda, tá bom? Para compartilhar com seus amigos, porque já estamos chegando no fim desse estudo maravilhoso. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós temos que entender que Felipe, ele anunciou a palavra com autoridade. Meus irmãos, nós temos que entender que o evangelho, ele quebra barreiras. Então, o evangelho quando entrou em Samaria, quebrou barreiras. Nós vivemos em um tempo, em uma época, onde as pessoas não estão conseguindo viver como uma igreja prudente, sarada e uma igreja santa no Senhor Jesus. Felipe, ele não queria glória para si. Felipe não queria fama. Felipe, ele não queria reconhecimento de homens. O coração de Felipe estava em anunciar
a Cristo. E observaremos que quando esse avivamento é iniciado em Samaria, derrubou barreiras raciais. Aleluia! Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender que através do Evangelho de Jesus, barreiras são quebradas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Pessoas voltam a viver, pessoas que estavam sepultadas há muito tempo, em uma sepultura espiritual, vão começar a ser ressuscitadas. O avivamento, e quando ele entra em Samaria, vai trazer vida. O avivamento, quando entra em Samaria, vai trazer ressurreição. Aleluia! O que nós temos que entender aqui nos dias de hoje, a igreja precisa acordar, meu amigo Gediel Soares, para viver o avivamento genuíno. Nós somos a igreja de Cristo. E para nós termos esse avivamento é através da oração, é através do clamor, é através de uma vida de sinceridade diante a presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é um espírito missionário. Ele envia pessoas para o trabalho. Ele envia pessoas para o campo. Ele envia pessoas para anunciar o Evangelho. Ele capacita pessoas para pregar com poder. Ele envia pessoas para anunciar a mensagem do reino, uma mensagem cristocêntrica. Quando o Espírito Santo, ele toma conta do homem, ele não vem passar férias, ele vem habitar, ele veio habitar sobre nós. E quando ele habita sobre nós, vai gerar dentro de nós o quê? Uma vida de intimidade. Porque antes de Felipe entrar dentro daquela cidade, ele primeiro esteve em oração. Ele precisou aprender. Porque ninguém prega o evangelho de um dia para o outro. É necessário primeiro a preparação. Já estamos chegando no encerramento deste estudo. Mas eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo. Não percam a chama do Espírito de Deus. Sejam a cada dia valentes, compromissados, que a cada dia a chama do Espírito venha arder sobre o nosso coração, que viemos a cada dia combater o bom combate, não podemos olhar para trás, assim como cada apóstolo, cada evangelista cumprir o seu papel aqui na terra, a igreja também precisa cumprir o teu papel, se apresentando a cada dia diante de Deus como obreiro aprovado, pregando o evangelho dentro e fora de tempo. Para anunciar o evangelho, não há dia, não há noite, todo momento o evangelho tem que ser anunciado. Que nós viemos, meus irmãos, a cada dia manter a nossa comunhão verdadeira, prudente, diante a presença do Senhor Jesus. Porque quem aprende com Cristo jamais irá negar o nome de Cristo. Quem aprende o verdadeiro evangelho, ele faz a diferença aonde ele chega. Quem tem o evangelho sobre ele, aonde ele pisa, a graça, a glória do Espírito Santo estará o conduzindo para a glória de Deus Pai. Que nós possamos a cada dia manter a nossa fé enraizada nos ensinamentos da palavra do Senhor. Que viemos a cada dia ouvir as palavras de Jesus e vivê-las. Jamais perca a esperança, jamais perca a fé, mas continue a cada dia sendo obreiro preparados para o campo missionário. Amém? Desde já eu quero agradecer a Deus por esse segundo dia de estudo.
Amém? Avivamento em Samaria. Estivemos aqui tratando um pouco, depois nosso irmão Gediel Soares, os nossos irmãos que chegaram agora, depois podem estar assistindo, compartilhando e sendo edificado. Foi alguns pontos de ensino nesse dia de hoje, porque não queremos ser enfadonhos, amém, meus irmãos? Porque sabemos que ensinamento é para poucos. Ensinamento é para aqueles que amam a palavra. Há pessoas que não aguentam ficar 1 hora em uma live ouvindo uma palavra de ensino. Essas pessoas precisam de outro ensinamento, ensinamento de libertação. Porque sabemos que o ensinamento bíblico é para pessoas que amam a palavra, meus irmãos. É para pessoas que querem aprender. Pessoas que não querem aprender, infelizmente, não conseguem ficar nem meia hora ouvindo uma palavra de ensino. Mas nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar fundamentado nos ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? Eu já quero aqui comunicar aos irmãos que segunda-feira e terça-feira eu estaria aqui trazendo um estudo sobre ética cristã e conduta. Ética cristã na segunda e conduta na terça-feira, tá bom? Você não pode perder, será uma bênção do Senhor, tá bom? Eu quero orar neste momento por cada um e agradecer a Deus por esse momento de estudo diante a presença de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse avivamento genuíno é o novo nascimento. Glória a Deus, meu amigo Gediel. Exatamente. Avivamento é uma questão de sobrevivência, né? Avivamento a gente viver, porque há muitos hoje que confundem, né, meus irmãos? O que é avivamento? Há muitos hoje que pensam que avivamento é o grito, é o pulo. Isso não tem nada a ver. Não estou criticando, mas não tem nada a ver. O avivamento sadio é quando há transformação. Grito não traz avivamento, barulho não traz avivamento, mas sim a palavra de Deus. Porque nós temos que ser simples na nossa pregação. Temos que somente pregar com a Bíblia. Não precisamos forçar a voz, aumentar a voz, não precisamos de nada disso. Temos que apenas pregar esse evangelho, pregar essa palavra. Porque quando essa palavra é pregada, ela traz vida e ela traz salvação. Amém? Nesse momento vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de comunhão em sua presença. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam. Amém? Porque quando nós aprendemos a palavra, meu amigo Gediel Soares, a nossa forma de pensar totalmente é diferente. A nossa forma de agir, a nossa forma de falar, de se comportar. Temos conduta para falar, temos conduta para agir, temos conduta para tudo. Nós somos uma igreja temperante, por isso que é muito bom os ensinamentos bíblicos. Para cada dia termos em nós o caráter, a conduta e o amadurecimento de sermos a cada dia uma igreja verdadeira em Cristo Jesus. Eu prefiro ficar o ano todo sem pregar, aprendendo a Bíblia. Porque não adianta pregar o ano todo se não tiver conteúdo. É isso que muitos hoje fazem. Hoje a moda é agendas abertas. Pregador não precisa disso. O pregador precisa ter palavra. Há muitos hoje que dizem ver o avivamento, mas só se preocupam com a Bíblia quando vai pregar. Isso é errado, meus irmãos. Mesmo se nós não pregássemos, nós temos que ter comunhão com a Bíblia todos os dias. Nós temos que entender o texto bíblico todos os dias. Só que muitos pregadores hoje, meu amigo Gediel, nossos irmãos que vão estar visualizando, que vão estar assistindo, pensam que estudar a palavra é só no dia que tem agenda. Tem pessoas que pregam o mês todo. Agora, fala para ele se ele vai para o culto bíblico. Fala para ele se ele vai para a EBD. Fala para ele se ele obedece seu pastor. Não obedece. Assim como estivemos falando, tem pessoas que abandonam o culto de ensino, o culto de Santa Ceia para poder pregar. Isso é errado, meus irmãos. Eu não estou preocupado com a agenda. Eu quero a cada dia me santificar pela Bíblia para poder morar com Jesus. Porque Jesus vai cobrar de nós naquele grande dia. Você teve tempo para estudar a minha palavra e você não estudou.
As pessoas que não estudam a palavra são pessoas preguiçosas, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm postura. Porque quem não tem comunhão com a palavra vai no vento de qualquer doutrina. Tudo para ele é Deus falando. E nós, como igreja, precisamos entender, meus irmãos, que ao joio e o trigo há a semente de Deus e também há a semente do diabo. E a semente do diabo já está em muitos templos e há muitos trigos que, em vez de repreenderem, estão preferindo anunciar as mentiras porque estão dando ouvido para o joio. Pessoas corruptas, pessoas com cara de anjo, mas o coração é de demônio. Então, vamos a cada dia manter a vigilância e o compromisso com a palavra de Deus. Para viver o avivamento, é preciso estar dentro da palavra. Que a cada dia viemos ser sarados, purificados e transformados pelos ensinamentos bíblicos. Amém? Vamos orar. Amém? Já falei muito, graças a Deus, mas eu creio que segunda e terça estaremos aqui reunidos novamente, tá bom? Para falar mais um pouco da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de estudo. Meu Deus, a cada dia viemos, ó Pai, viver o verdadeiro avivamento, Pai, um avivamento genuíno, um avivamento, Pai, que purifica, um avivamento, Pai, que transforma. Deus, obrigado pelos nossos irmãos que estão assistindo, Senhor, porque bem-aventurado aquele que ouve a Tua palavra e a pratica. Ó Senhor eterno, nos ajuda, meu Pai, que na segunda-feira e na terça-feira, se o Senhor não voltar para arrebatar a sua igreja, estaremos aqui, Senhor, novamente para mais um momento de estudo. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pelo nosso irmão Gediel Soares, a sua família, pelos nossos irmãos, ó Pai, que esteve conosco também no começo, que vão estar visualizando essa mensagem, assistindo e sendo edificados, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus, exatamente. O Senhor disse para Josué meditar na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. Nós temos o maior tesouro em nossas mãos, que é a Bíblia. Nós temos a vida sobre nós. Vale a pena valorizar a palavra. Vale a pena valorizar os princípios bíblicos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo estudo para a glória do Deus eterno.